dia, amados e amadas do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Hoje é sábado, amém? Estamos aqui para mais um devocional. E eu tenho certeza que Jesus está entrando em sua casa agora, com o exército dele, amém? Aleluia! E eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse devocional, como tem falado conosco todos os dias, quando nós contemplamos a palavra de Deus, amém? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua luta? Entrega na mão de Jesus, porque quando você entrega nas mãos do Senhor, aleluia, por mais dificuldades que venha, o Senhor nos direciona a andar no caminho que Ele vai nos dar a vitória. Então, antes desse devocional, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Se você conhecer alguém que está passando por dificuldade, envia para ele, para essa pessoa, o link, Canal Filadélfia, porque eu tenho certeza, da mesma forma que você está sendo abençoado, essa pessoa vai ser abençoada também. Amém? Senhor, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor por este sábado maravilhoso, Senhor. Por esta semana maravilhosa que nós tivemos. Nós queremos entregar esse estudo no altar do Senhor. Queremos entregar cada família aonde esta mensagem entrar no altar do Senhor, Pai. Nós queremos pedir que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que o Senhor esteja entrando agora com a unção da cura, a unção de portas abertas, a unção de provisão na casa de cada família aonde essa mensagem entrar. Amém? Estamos estudando o livro de Gênesis. Glória a Deus. Estamos no capítulo 26. Aleluia. Ontem a irmã Júlia trouxe a palavra para nós. E hoje nós vamos para o versículo, para o capítulo 26. Então, amado, o capítulo 26, de 1 a 11, olha que a palavra do Senhor está falando conosco. Naquela região, houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. E ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto fique morando neste lugar, e eu estarei com você e abençoarei, darei a seus descendentes todas essas terras, assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens e os meus mandamentos e as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim Isaque ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita e Isaque tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o mataria para ficar com ela. Isaque ficou ali muito tempo. Um dia Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciando Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaque e perguntou: ela é sua mulher? Não é verdade? Por que você disse que ela era sua irmã? O que eu pensei? Que me mataria se eu dissesse que ela era minha mulher, respondeu Isaque. Aí Abimeleque disse: por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela, e você teria feito que a culpa caísse sobre nós. Então Abimeleque mandou todo o seu povo o seguinte aviso: se alguém tratar mal este homem, eu e a sua mulher será morto. Olha o recado. Então Abimeleque mandou todo o seu povo o seguinte aviso: se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher, será morto. Então, amados, eu vou parar aqui nesse versículo 11. A gente vê aqui que o que aconteceu com Abraão está acontecendo, repetindo os mesmos erros no filho Isaque. É por isso que eu e você, como pais, nós devemos ser exemplo para os nossos filhos. Às vezes nós corrigimos os nossos filhos, mas nós praticamos aquilo que nós repreendemos nele. Os nossos filhos, eles olham para nós
Eles não veem as nossas palavras, eles veem as nossas atitudes. A palavra do Senhor, ela não esconde os erros dos grandes homens de fé. Mas Ele nos ensina que andando com Deus, quando nós reconhecemos os nossos erros e nós mudamos de atitude, a graça de Deus nos alcança, amém? Para que nós venhamos a fazer a coisa certa. Então, a verdadeira fé, ela sempre é testada pelos nossos... a verdadeira fé é sempre testada, seja pelas tentações dentro de nós ou pelas provações ao nosso redor. Você pode ler lá em Tiago, capítulo 1, 18. É uma bênção que ele fala sobre as tentações. Pois uma fé que não pode ser testada não é digna de confiança. Então, amados, as provações, elas vêm na nossa vida para apurar a nossa fé. Então, nós que andamos segundo os padrões da palavra de Deus, a sua fé, ela vai ser provada para se ver se verdadeiramente nós estamos andando segundo aquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus. Porque o cristão que é cristão, ele não anda segundo os padrões do mundo, ele anda segundo os padrões da palavra de Deus. Então, Deus nos testa para extrair o que há de melhor em nós. Você está sendo testado nesse momento? Qual é a luta que você está passando? Pergunta para Deus por quê. Essa luta quer me levar aonde? Quer provocar o quê? O que o Senhor quer extrair de você? Mas, então, por isso que ele diz, Deus nos testa para extrair o que há de melhor em nós. Mas Satanás nos tenta para extrair o que há de pior em nós. Por isso o servo de Deus, quando ele é testado, se você tem a palavra de Deus, vai sair a palavra. Por mais que a luta venha, quando você abrir a sua boca, só sai glória a Deus. Amém? Aleluia. De uma forma ou de outra, cada nova geração deve passar pelas mesmas provas que as gerações anteriores. Então, Abraão, ele foi provado. Agora, Isaac está sendo provado. Amém? Aleluia. Então quer dizer que Isaac não aprendeu com o erro do pai. Mesmo que seja para descobrir que o inimigo não muda e que a natureza humana não progride. Então nós precisamos entender, Satanás, ele sempre vai nos testar. Ele sempre vai nos atacar. Por isso que eu tenho que estar revestido na palavra do Senhor. Então neste capítulo, Abraão aqui é mencionado 8 vezes. Então podemos encontrar a palavra pai no capítulo 26. Em 6 ocasiões, Isaac, ele era muito parecido com o pai. Amém? Então quer dizer, se você é parecido com seu pai, você é parecido com a sua mãe, nas qualidades ou nas falhas? Às vezes a gente critica o nosso pai, a nossa mãe, mas e você? Tem cometido os mesmos erros que os seus pais? Então, se você conhece a palavra de Deus, amém? Ore ao Senhor para os defeitos dos seus pais, para que eles mudem e para que a futura descendência, para que a sua história também possa mudar. Então, do versículo 1 ao versículo 6, quando diz, naquela região houve uma época de falta de alimento. A mesma coisa que aconteceu com Abraão, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Abraão também, aleluia, Jesus, aconteceu a mesma coisa com ele, lá em Gênesis capítulo 12, do 10 ao versículo 13. Então, por isso, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque. Abraão também foi até Gerar, o rei dos filisteus. E ali o Senhor Deus apareceu a Isaac da mesma forma que no passado aparecera para seu pai. Então, Deus falou para ele, não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Amém? Aleluia. Parece a história se repetindo. Aleluia. Então aqui, quando Abraão chegou a Canaã, ele deparou-se com uma grande fome naquela terra e enfrentou o seu primeiro teste importante da fé, que está em Gênesis 12, versículo 10 e Gênesis 13, versículo 4. Vamos lá, só para você ver. Gênesis capítulo 12, 4. A mesma coisa que aconteceu com Isaac, está acontecendo aqui com seu filho Isaac. 12,
10, versículo 12 e 10, ele está dizendo: glória a Deus, aleluia. Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Aí ele diz o versículo 13 e 4. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Quer dizer, quando veio a fome, Abraão ele não orou a Deus. Devido à dificuldade, ele desceu para o Egito sem consultar a Deus. Por isso, ele passou grandes lutas. E estava acontecendo a mesma coisa com Isaque. Com certeza, Abraão contara para Isaque o que acontecera com ele. E nós hoje estamos aqui estudando essa palavra. Estamos aprendendo o quê? Que diante das dificuldades, como cristão que você é, se você conhece a palavra de Deus, quando vem a dificuldade, você não tem que procurar o mundo ou conselhos do mundo, ou fazer aquilo que está no seu coração. Você precisa orar, você precisa buscar a Deus e falar: Deus, o que eu tenho que fazer? Qual o posicionamento que eu tenho que tomar? Então nós estamos aqui estudando a palavra de Deus para aprender. Amém? Aleluia. Então a solução que encontrou Abraão foi abandonar o lugar que Deus havia escolhido para ele, o lugar de obediência, e correr para o Egito, dando assim um mau exemplo para os seus descendentes, amém, imitá-lo. Então aqui Abraão, quando no passado ele tomou uma decisão, sem consultar a Deus, ele estava deixando um exemplo errado para os seus filhos, para o seu filho. E aqui Isaque estava na mesma condição do seu pai. Então eu pai, eu mãe, você pai, cuidado com as suas decisões. Os seus filhos estão olhando para você, principalmente nós que somos servos de Deus. As suas atitudes vão refletir nos seus filhos. Então o lugar mais seguro do mundo é dentro da vontade de Deus, é dentro da palavra de Deus, pois a vontade de Deus nunca nos conduz a um lugar em que a sua graça deixa de prover o que necessitamos. Então quando você está dentro da vontade de Deus, a provisão que você precisa, mesmo diante das circunstâncias adversas, Deus ele vai prover o que você precisa. Você precisa acreditar. Você precisa confiar que a palavra de Deus é a própria boca de Deus falando com você. A incredulidade pergunta: como posso sair dessa situação? Muitas vezes quando a luta vem, a gente, mas como eu vou sair? Não tem como. Não é como. Entregue na mão de Deus, porque essa resposta aí está nas mãos do Senhor. É Ele que vai te direcionar. Você precisa crer, mesmo não vendo, que quando você crê no Senhor, Ele vai trazer a provisão. Então, o que nós podemos aprender com essa situação de Isaque? Quando Isaque enfrentou o problema da fome, então ele decidiu ir para Gerar. Aleluia. Glória a Deus, a capital dos filisteus, e buscar ajuda de Abimeleque. Mas será que era a vontade de Deus? Ele fez a mesma coisa que seu pai. É bem provável que naquele tempo, Isaque e Rebeca estivessem vivendo em Bear-Leaim Roim, que está em 25:11. Gênesis 25:11. Quando ele diz aqui: aleluia. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Amém, amados? Glória a Deus. Que significa que viajaram. Aleluia, Jesus. Isaque, né, depois da morte do seu pai, significa que eles viajaram cerca de 110 quilômetros a noroeste para chegar a Gerar. Mesmo depois de chegarem lá, é possível que Isaque e Rebeca tivessem sentido tentado a ir para o Egito. Por quê? Lá no Egito tinha provisão, mas não era a vontade de Deus. Às vezes também a gente quer ir para os lugares, estar em alguns lugares que tem a provisão que você precisa, mas não é a vontade de Deus. Então,
aleluia, fique com Deus, porque Deus vai honrar você. Então, aleluia, Jesus, Rebeca e Isaac, eles foram tentados ir para o Egito, que ficava ao sul. E apesar de Deus os ter advertido para não levar essa possibilidade em consideração. E às vezes isso acontece com a gente. Mesmo a gente sabendo que não é a vontade de Deus, a gente é tentado. Mas é aí que você tem que se segurar na palavra do Senhor e não fazer aquilo que você quer, mas fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É por isso, amados, que muitos de nós conhecemos a palavra, mas não sabemos submeter. E aí você não sai do lugar. Porque o segredo do cristão é andar em obediência ao Senhor. Amém? Então Deus permitiu que Isaac ficasse na Filistia e prometeu abençoá-lo. Então, se Deus prometeu, fique. A bênção vai chegar. Não é homem que está falando com você, é o próprio Deus. Deus havia prometido a Abraão que seus descendentes se multiplicariam grandemente e que um dia possuiria todas aquelas terras. Então, amados, aquilo que Deus tem para mim, eu tenho certeza que Deus tem para os meus filhos, tem para os meus netos e os meus bisnetos. A não ser que eles não andem em obediência à palavra de Deus. E eu sei que essa igreja, a Igreja Batista Filadélfia de Águas Claras, está debaixo da bênção do Senhor. Porque nós, como os pastores, temos andado na integridade da palavra de Deus. E nós temos tentado passar, aleluia Jesus, aquilo que Deus tem passado para nós. E aqueles que permanecem fundamentados na palavra de Deus, as mesmas bênçãos que estão sobre as nossas vidas virão sobre essa igreja. E você que congrega em uma igreja, está sob a liderança dos seus pastores, ore por eles, clame por eles, ande em submissão, porque as bênçãos que estão sobre a vida deles virão sobre a sua vida. Pode ter certeza disso, amém? Então assim Isaac tinha o direito de estar lá, desde que fosse com a aprovação de Deus. Então quando Deus nos aprova, irmãos, esteja você até em cima de uma ogiva nuclear, se Deus está com você, ali é o melhor lugar para você estar, amém? Então lá em Gênesis 12, 2, aleluia Jesus, vamos ver lá. Eu gosto de ir nos versículos, né, irmãos? Porque isso testifica. E isso é bom. Quando a gente vai estudar a palavra de Deus, aquilo que é falado tem que estar escrito. Então, lá em Gênesis 12, 2, olha o que o Senhor falou para Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão obedeceu a Deus. Ele poderia ter questionado, mas o servo de Deus, que ouve a voz de Deus, ele não questiona, ele obedece. E ele diz no versículo 13, aleluia, glória a Deus, aleluia. Diga então que você é minha irmã, assim por sua causa, aleluia Jesus, glória a Deus. 12, 3, eu estou lendo errado. 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Então, quando Deus fez essa promessa aqui a Abraão, olha o que ele está dizendo: abençoarei os que te abençoarem. Quando você anda em obediência à palavra de Deus, aqueles que andam, aleluia Jesus, contigo, e abençoa você, você pode ter certeza que as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida irão sobre a sua vida. Mas aqueles que não concordam, aqueles que te amaldiçoam, aqueles que criticam, você pode ter certeza que eles não estarão debaixo da bênção. É o que a palavra de Deus está dizendo. Então, quando a gente anda na bênção do Senhor e a sua vida está, aleluia Jesus, na integridade, na retidão da palavra de Deus, o inimigo vai levantar. Mas espera aí, você está na obediência da palavra de Deus, então você está debaixo da bênção. Aqueles que criticam você, não está criticando você, está criticando o Deus o qual você está servindo. Amém, amados? E ele diz também lá no versículo 16, 12, 16, aleluia, glória a Deus, aleluia. Por causa dela, o rei tratou bem Abraão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Apesar de Abraão ter vacilado, amém? Mas Deus tinha uma aliança com ele. E quando nós temos uma aliança com o Senhor e nós andamos na palavra de Deus, você pode até errar,
Mas Deus, ele vê o seu coração. E ele sabe que você errou, não foi porque você quis. É porque você é um ser humano que está sendo tratado pelo Senhor. Amém, amados? E depois você pode ler lá em Gênesis 15, 5, lá em Gênesis 17, de 3 a 8, amém? Então Deus abençoou Isaac por amor a Abraão. Então, quando você, pai, anda em obediência à palavra de Deus, os seus filhos serão abençoados pela fidelidade, pela aliança que você tem com Deus. Então, eu tenho uma aliança com o meu Deus, e eu quero andar em retidão, para que os meus filhos, os meus netos, aleluia, sejam ricamente abençoados. Os filhos espirituais dessa igreja sejam abençoados pela retidão que eu e o pastor Aldenor temos andado na palavra de Deus. Amém? Esse é o legado que nós precisamos deixar para aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Então, Abraão, ele chamou, Deus o chamara, e a fidelidade dele, amém, ao Senhor, é o legado que ele estava deixando para Isaac. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então Deus abençoou Isaac por amor a Abraão. Isso está no versículo 26, versículo 5. Vamos ver lá. Gênesis 26, versículo 5. Pois Abraão me obedeceu. Olha Deus falando com Isaac. Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, e os meus mandamentos, e as minhas leis, e os meus ensinamentos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, no versículo 13 também. Glória a Deus, aleluia. Tem hora que a gente se perde, né, gente? 5, versículo 24 também, ele está dizendo aqui: naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tenha medo, pois estou com você por causa do meu servo Abraão. Eu abençoarei você e farei com que seus descendentes sejam muitos. Você já pensou? Aleluia. O seu pai é um homem de Deus, a sua mãe é um homem de Deus. Ande nos caminhos do Senhor, assim como Deus falou com Isaac, aleluia, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus do seu pai, não tenha medo. Deus está dizendo, se você está andando na retidão, como seu pai e sua mãe estão andando, não tenha medo, o Senhor é contigo, e assim como o Senhor tem abençoado os seus pais, Ele vai abençoar você também. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Assim, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Assim como Deus também abençoou os crentes de hoje, por amor a Jesus Cristo, pelo que Jesus Cristo fez por mim e por você. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a bênção de Deus, você fez uma aliança com o Senhor, e a bênção do Senhor vai perpetuar sobre a sua vida, sobre a sua família, a não ser que você não queira. É impossível fugir das provações, pois Deus providenciou para os seus filhos, providenciou para que seus filhos aprendessem suas lições de fé onde quer que vão. Então nós não podemos crescer na fé ou fugir das dificuldades, porque as tribulações produzem o quê? Perseverança, e a perseverança, experiência. Está em Romanos 5, de 3 a 4. Assim como Davi, talvez desejamos ter asas como a pomba, para poder voar, achar pouso. Isso está em Salmo 55, 6. Mas se fizermos isso, seríamos sempre como pombas, quando na verdade nos quer ver subir com asas de águia. Então, amados, Isaac aqui no capítulo 7 ao versículo 11, ele conseguiu fugir da fome. Mas quando se colocou numa situação da qual não tinha como escapar, ele teve que recorrer à falsidade a fim de se proteger. Então isso aqui, gente, isso aqui é muito importante. Às vezes Deus deixa você ir no limite para ver realmente se você vai obedecer a palavra dele. Então, do versículo 26... do versículo 7 ao versículo 11, olha a postura de Isaac aqui.
Quando os homens do lugar fizeram perguntas sobre a sua mulher, a mulher de Isaque, ele disse que ela era sua irmã. Engraçado que essa história aconteceu com seu pai. Rebeca era muito bonita e Isaque tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar a mataria para ficar com ela. Isaque ficou ali muito tempo. Um dia Abimeleque, rei dos filisteus, olhou para a janela e viu Isaque acariciando Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaque e perguntou a ela, a sua mulher: é sua mulher, não é verdade? Por que você disse que ela era sua irmã? É que eu pensei que me mataria se eu dissesse que ela era minha mulher, respondeu Isaque. Aí Abimeleque disse: por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Então a gente vê que Isaque conseguiu fugir da fome, né? Mas quando se colocou numa situação da qual não tinha como escapar, ele teve de recorrer à falsidade. Ele mentiu, a fim de proteger-se. Então Abraão cometeu o mesmo pecado em duas ocasiões ali no Egito, que está no Gênesis 12, de 14 a 20, e lá em Gênesis capítulo 20. Lembre-se que crer é viver confiando no Senhor, crendo que por mais que as dificuldades estejam batendo à tua porta, você tem um Deus que está contigo e a sua provisão vai chegar. Então confia no Senhor. Deus, ele está testando a sua fé. Ele testou a fé de Abraão, de Isaque, e ele também vai testar a minha e a sua fé. Então eles perguntaram a Isaque quem era a mulher que estava com ele. E assim como seu pai Abraão havia feito antes dele, Isaque respondeu que era a sua irmã, como seu próprio pai no passado fizera. No entanto, aqui é pior, né? Porque a irmã, a esposa de Abraão, Sara, era meia irmã. Aqui, a esposa de Isaque era prima, não era nem meia irmã. Pior ainda. No entanto, quando Abimeleque viu Isaque acariciando a Rebeca, soube que ela era esposa dele. O que levou Isaque o quê? A mentir. Então, o que levou Isaque a mentir? O medo. O medo de que os pagãos matassem para ficar com a sua esposa. O medo. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de ousadia, de autoridade. O medo te congela, o medo tira sua visão, o medo faz você ficar paralisado, mas a fé faz você dar o passo, a fé faz você andar, você crer. Amém? Aleluia. Então a mentira de Isaque foi uma demonstração da incredulidade, pois ele havia se apropriado da promessa da aliança quando orou pedindo filhos, que está no 25, 21. Por que não lembrar-se do que essa mesma promessa o protegeria a sua esposa? Então, lá em Gênesis 25, 21, olha a promessa que ele fez. 25, 21, ele diz assim: Rebeca não podia ter filhos, e por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Então, assim como Rebeca não podia ter filho, ele recorreu a Deus, ele orou, algo que era impossível, e Deus, aleluia, atendeu o seu pedido. E nesse momento aqui, ele não poderia ter orado a Deus, falado: Senhor, eu estou com medo, Senhor, de ser morto, porque eles estão de olho na minha esposa, mas eu coloco a vida da minha esposa no teu altar, e eu peço, Senhor, que intervenha, que o Senhor mude essa circunstância, que o Senhor tire o medo do meu coração. Mas ele não o fez, ele deixou o medo entrar no teu coração. Talvez você está vivendo uma vida de medo e de tormento. Você está confiando no Senhor, saiba que Ele é o seu advogado.
Ele é o seu remédio, Ele é a sua provisão. E se você estiver confiando no Senhor, você pode ter certeza que a vitória virá, em nome de Jesus. E esses que têm se levantado, aleluia, contra a sua vida, não é você que vai lutar, é o Deus Todo-Poderoso que vai guerrear suas guerras, porque você está confiando nele. Amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando as pessoas não cumprem a sua palavra, os alicerces da sua casa, da sua família, são abalados. Quando você não cumpre a palavra de Deus. Muitas vezes, a nossa família, nosso casamento, seu trabalho é abalado, porque você deixa o medo falar no seu coração. As coisas começam a desmoronar. Lares felizes, amizades duradouras, negócios prósperos, amém? Igrejas que dão fruto, o sucesso de todas essas coisas depende de você andar na verdade da palavra de Deus, amém? A verdade é sempre forte, não importa quão frágil pareça. A mentira, por sua vez, é sempre fraca, não importa quão forte pareça. Então fale a verdade. A verdade é como uma argamassa, a mentira é como um caição. Quando se viu em dificuldade, Isaac foi tentado a fugir e a mentir. Enfrentamos essa mesma tentação hoje em dia. Isaac sucumbiu à tentação e foi descoberto. A mentira, irmão, ela tem perna curta. Não dê lugar à mentira. Enfrenta seus medos. Fale a verdade. Olhe para esses homens de Deus que deixaram os seus legados. E Deus não ocultou, aleluia, o erro desses homens para nos ensinar. É triste quando uma pessoa incrédula como Abimeleque expõe publicamente as mentiras contadas por um servo de Deus. Quanta vergonha por causa do Senhor, por causa da mentira. Então Abimeleque aqui era um ímpio, estava corrigindo Isaac, que era, aleluia, um homem de Deus. Você já foi corrigido pelo incrédulo? Você já foi corrigido por uma pessoa que não crê em Deus? A pessoa chega e fala assim: mas você não é crente? Por que você está passando? Muitas vezes nós somos confrontados. Isso é vergonhoso. Ser corrigido pelo irmão na fé já dói. Imagina por aquele que não crê em Deus. Mais difícil ainda, né? Lá em Gênesis 26, de 12 a 33, Isaac herdou diversos rebanhos do pai que havia levado uma vida, nômade. Com a sua riqueza, o herdeiro Isaac fixou-se num só lugar e tornou-se fazendeiro, permanecendo em Gerar por muito tempo, como está no versículo 8 de 26, que ele diz assim: Isaac ficou ali muito tempo. Um dia Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaac acariciando Rebeca, a sua mulher. Mas o que eu quero ler aqui é só essa parte que diz: Isaac ficou ali por muito tempo. Então, do versículo 12 ao versículo 14, Isaac, seus vizinhos, tinham acesso ao mesmo solo e dependia do mesmo sol, da mesma chuva. Mas as colheitas de Isaac eram mais fartas do que a deles, e seus rebanhos multiplicavam-se com mais abundância. Por quê? Porque ele era um servo de Deus. Ele fazia parte da promessa que Deus fizera a Abraão. Então Deus, ele tem um compromisso com os servos do Senhor. A Bíblia diz que a chuva vem sobre os bons, sobre os maus, sobre aqueles que têm compromisso com Deus, sobre aqueles que não têm. Mas o compromisso com Deus, de Deus, a aliança que Deus tem é com aqueles que têm Ele como Senhor. Então tudo que Isaac colocava a mão era abençoado, por causa da bênção que Deus fizera a Abraão. Amém? Aleluia. Qual era o segredo de Isaac? Deus cumpriu a sua promessa e abençoou Isaac. Tudo o que ele fazia, que está no versículo 3 e 5 do capítulo 26. Anos depois, Deus daria a bênção semelhante a Jacó. Então, a bênção de Abraão passou para Isaac e de Isaac passaria para Jacó.
Aleluia. No entanto, Isaac era um enganador dentro desse contexto aqui. Como o Senhor podia abençoar alguém que afirmava ser crente e, no entanto, mentia deliberadamente para os seus vizinhos? Talvez você também seja um homem mentiroso, uma mulher mentirosa, mas você está andando com o Senhor. Mas se você está andando com o Senhor, Deus deixou essa palavra e o Senhor está falando com você. Se você se arrepender e mudar de atitude, essa maldição será tirada da sua vida. Porque Deus, Ele não nos julga. Deus, Ele estende a mão para mim e para você. E nos dá a oportunidade de mudar de vida. E Jesus disse, eu vim para que tenha vida. E vida em abundância. Então, quando Jesus nos escolheu, Ele nos escolheu para trabalhar no nosso caráter. E cada dia que nós andamos com Deus e nos expomos à palavra dEle, Ele vai tirando a mentira, Ele vai tirando a sujeira, toda a falcatrua. Amém? O mundanismo de dentro de nós. Então, Deus estava trabalhando com Isaac, como Ele está trabalhando com a sua vida. E porque Deus é sempre fiel à sua aliança e cumpre a sua promessa. Lá em 2 Timóteo 2, 11 e 13. Vamos lá. 2 Timóteo. Oh, aleluia. Segunda Timóteo, capítulo 11. 2 Timóteo, capítulo 2, de 11 a 13. Este ensinamento é verdadeiro, quer dizer, essa palavra aqui é verdadeira. É o apóstolo Paulo falando. Se já morremos com Cristo, também vivemos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. E se nós o negarmos, Ele também os negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel. Se não formos fiéis, Deus continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. 2 Timóteo 2, de 11 a 13. Então, a única condição que Deus colocou para cumprir a sua promessa de bênção era que Isaac permanecesse na terra prometida e não fosse para o Egito. Essa era a condição dele ser obedecido. E a condição que Deus tem para mim e para você é que você continue na palavra de Deus. É que você continue perseverando nessa palavra. Alimentando desses conselhos do Senhor. Hora e outra, aquele defeito, aquela falha que você tem de caráter, por andar na palavra de Deus, Deus vai corrigi-lo. Deus também abençoou Isaac por causa da vida da fé de Abraão. Talvez você é um jovem, uma jovem que está afastado dos caminhos do Senhor, mas você tem um pai e uma mãe, aleluia, Jesus, que estão orando por você, de dia e de noite. Então, por amor deles, eu tenho certeza que hora e outra, você vai voltar para o Senhor. Porque Deus, quando Ele faz uma promessa para nós, a promessa do Senhor, ela se cumpre. Deus, Ele dá tempo para aquele que está desgarrado, afastado dos caminhos, se arrependa e volta. Porque a aliança de Deus, ela é inquebrável. Amém? Então Deus também abençoou Isaac por causa da vida de fé de Abraão. Assim como Ele nos abençoa por amor a Jesus Cristo, pelo sacrifício que Jesus fez há 2000 anos atrás. Até que chegamos ao céu, não saberemos quantas de nossas bênçãos foram divididas. Li errado aqui. Até que cheguemos ao céu, não saberemos quantas das nossas bênçãos foram dividendos de investimento espiritual feito por amigos e familiares piedosos que trilharam esse caminho antes de nós. Quer dizer, muitas pessoas, aleluia Jesus, antes de você, aleluia Jesus, estar com o Senhor, quantas pessoas oraram, clamaram, intercederam, quantas pessoas se colocaram na brecha pela sua vida. E hoje você tem o Senhor, tem a oportunidade de viver essa vida. Uma vida tem a oportunidade de viver em retidão.
Se você olhar lá no versículo 14 ao 17 de Gênesis 26, apesar das bênçãos materiais, Isaac ainda assim sofreu em função da sua mentira. Porque toda mentira, né, irmão, um dia a conta chega. Às vezes a gente mente, passa os outros para trás, anda a vida toda torta e a gente pensa, tá tudo igual, vai acontecer nada não. Você pode ter certeza, um dia a conta vai chegar. Porque Deus, Ele é Deus. E Ele trata com aqueles que Ele os chamou. Então, apesar das suas bênçãos materiais, Isaac ainda assim sofreu em função da sua mentira. Pois as bênçãos que recebeu trouxeram fardos e batalhas para a sua vida. Quer dizer, as suas mentiras, as suas atitudes erradas, trouxe um fardo para a sua vida. Talvez você está passando também, aleluia, por alguma luta. Dá uma olhadinha para trás. Por que será que muitas vezes a gente está passando por certas lutas? Deus quer que eu e você venhamos reconhecer e pedir perdão a Ele e nos consertar. Ao ver a sua grande riqueza, os filisteus ficaram com inveja dele e decidiram que Isaac era uma ameaça à sua segurança. Quantos filisteus estão olhando a sua prosperidade? Mas saiba que Deus está contigo. Não precisa ter medo. Deus estava com Isaac. Apesar dos erros dele, apesar das falhas dele, Deus estava com ele, corrigindo ele, dando oportunidade para ele mudar de vida. Aleluia. As bênçãos do Senhor, elas enriquecem e com ela não traz desgosto. Isso está em Provérbios 10, 22. Se Isaac não tinha mentido sobre a sua esposa, Deus não teria disciplinado antes, mas teria dado paz com os vizinhos. Se ele tivesse confiado no Senhor, mas em vez disso ele deixou o medo falar no coração dele. E aqui ele estava colhendo a consequência da sua desobediência, dos seus medos. Então, por causa do seu pecado, o pecado de Isaac, porém as bênçãos materiais de Isaac lhe causaram transtorno. Ele era um homem abençoado, mas a inveja o cercava. Porque ele mentira. Porque todo pecado tem a sua consequência. Não pense você que você transgrediu. Você abriu legalidade e até agora não aconteceu nada. Se você conhecer o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, se você conhecer Jesus, saiba que nenhuma mentira vai ficar sem a sua consequência. Deus te perdoa, mas a consequência da sua mentira virá sobre a sua vida. Os filisteus ali tentaram convencer Isaac a sair de lá e a sentar em algum outro lugar para compeli-lo, tapar os poços de Abraão, de modo que os rebanhos ficaram sem água, de qual precisava tão encarecidamente. A água era um bem precioso no Oriente. Próximo, ainda hoje é necessário cavar determinados tipos de poços para prosperar naquela terra. A crise ocorreu quando o rei ordenou que Isaac mudasse de lá, e Isaac obedeceu, como está no versículo 18 ao 22 de Gênesis 26. Não importava quanto Isaac viajasse, o inimigo o seguiria e confiscava os poços do seu pai, bem como os novos poços que os servos de Isaac o cavavam. Por que os inimigos perseguiam Isaac? Por causa da mentira que ele mentiu. Porque ele não confiou em Deus. Vocês estão vendo aqui que às vezes a gente passa por luta. Não é porque Deus não nos ama, é porque nós não confiamos em Deus e a consequência da nossa incredulidade, ela vem sobre as nossas vidas. Então, quando Abimeleque perguntou ele sobre a sua esposa, ele disse que era irmã. Ele ficou com medo de morrer. E isso trouxe uma consequência, amém, sobre a sua riqueza, sobre tudo que ele tinha. Ele era perseguido pelo inimigo. Porque o diabo,
ele só pode te perseguir se você abrir legalidade. Por isso que todos os dias nós temos que colocar a nossa vida no altar. Amém? Pedir perdão pelos nossos pecados. Pedir tudo aquilo que você tiver que decidir. Você fala: Senhor, eu tenho que fazer esse negócio. É da tua vontade? Se for, me direciona. Se você vai mudar, Senhor, eu quero mudar desse apartamento ou dessa casa, ou eu quero comprar essa casa, eu quero mudar de emprego. Senhor, é da tua vontade? Ora a Deus, busca no Senhor. Se você buscar, o Senhor vai te direcionar e as consequências não virão. Amém, amados? Então, encontrar um poço de ar, quando ele diz assim, não importava quanto Isaac viajasse, o inimigo seguia e confiscava os poços de seu pai, bem como os novos poços que o servo de Isaac cavava. Encontrar um poço de água nascente, que como está no versículo 19, era uma bênção especial, pois garantia água fresca em todo o tempo. Mas os filisteus também tomaram esse poço. Então o nome dos poços de Isaac, que Isaac cavou, mostra os problemas que teve com os seus vizinhos. Pois Isaac significa contenda. Aleluia, Jesus. Deixa eu ler de novo. Os nomes dos poços de Isaac, que o Isaac cavou, mostram os problemas que teve com os vizinhos. Pois Ezeque significa contenda. Sitnã, que quer dizer ódio. Porém, aleluia, significa expansão. Pois Isaac finalmente encontrou um lugar onde foi deixado em paz e achou um espaço suficiente para seu acampamento e seus rebanhos. Então, amados, a consequência do erro de Isaac estava acompanhando ele. Então, sempre que Abraão tinha um problema com alguém, ele confrontava com ousadia e acertava a questão. Ele acertava a questão, como foi com seu sobrinho Ló. Amém? Então, cada situação difícil da vida, nós precisamos ter o discernimento de Deus para saber se o Senhor deseja que sejamos confrontados como Abraão confrontou. Abraão, ele foi um homem também pacificador, como Isaac. Então, Isaac também aprendera com seu pai. Deus pode abençoar e usar, aleluia, Jesus, estratégia quando nós buscamos o Senhor. Então, nós precisamos depender do Senhor quando os problemas vêm sobre as nossas vidas. Então, Isaac ali, ele estava vivendo um problema devido à sua falha, mas ele estava aprendendo. Amém? Então, ao observar a experiência de Isaac do ponto de vista espiritual, podemos aprender uma lição importante nessa palavra. Na Bíblia, os poços algumas vezes simbolizavam a bênção das mãos do Senhor. A igreja hoje vive buscando alguma coisa nova, quando na verdade tudo o que precisamos é cavar novamente os antigos poços da vida espiritual, amém? Que tem sustentado o povo de Deus. Desde o começo, a palavra de Deus. Então, os servos de Deus, muitas vezes a gente fica procurando estratégia do mundo, mas nós como servos de Deus, nós precisamos cavar em oração, meditação na palavra de Deus, viver uma vida de integridade, amém? Buscar os princípios, aleluia, glória a Deus, aleluia. Lá do versículo 23 ao 25, para nós encerrarmos aqui, amém? Aleluia. Quando ele diz, versículo 23 a 25, Beersabá era um lugar muito especial para Isaac, pois era lá que seu pai havia feito uma aliança com os líderes filisteus. Beersabá quer dizer o poço do juramento, e o Senhor nos dá a sua palavra de segurança quando precisamos de encorajamento, como está em Atos 18, 19, de 9 a 11. Não importa quem está contra nós. Aleluia, Jesus. Deus está conosco, então Ele é por nós. Você não precisa ter medo. Por isso não precisamos temer. Em resposta à promessa bondosa de Deus a Isaac, construiu um altar e adorou ao Senhor como seu pai. Assim como o pai de Abraão, Isaac, era edificado, assim como o pai, Abraão, Isaac, era identificado por sua tenda e seu altar.
Isaac, ele era rico o suficiente para construir para si uma mansão, mas a sua tenda, aleluia, Jesus, identificava como peregrino, estrangeiro naquela terra, como está em Hebreus 11, né? Um fugitivo foge de casa em casa, um vagabundo não tem casa, um estrangeiro está longe de casa, mas um peregrino está rumando para casa. A tenda mostrava que Isaac era um peregrino, e o altar anunciava que ele adorava a Jeová e estava a caminho do reino celestial. Como Isaac, todos que confiam em Jesus são estrangeiros neste mundo. Amém, amados? Nós somos peregrinos a caminho do mundo melhor. Então, a nossa vida aqui é passageira. Glória a Deus, aleluia. Então, o corpo o qual vivemos é o nosso tabernáculo. E um dia ele será desfeito. Iremos para a cidade celestial como Abraão. A vida aqui na terra é curta e temporária, pois este tabernáculo é frágil. Mas o corpo glorificado será o nosso por toda a eternidade, se nós andarmos nessa palavra. Aleluia. Então aqui do versículo 26 ao 33, a estratégia de Isaac deu certo, pois os líderes filisteus foram até ele a fim de acertar a questão dos direitos de propriedade, como está no Gênesis 21 a 22. Fortalecido pela promessa de Deus, Isaac foi muito mais ousado em sua abordagem e confrontou os filisteus com seus delitos. Vale a pena observar que a conduta de Isaac durante esse conflito causou grande impacto sobre esses líderes. Porque Isaac, aleluia, Jesus, ele buscou ao Senhor. Ele levantou o altar e buscou a direção de Deus, né? Coisa que ele devia ter feito antes, né? Então aqui, ó, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vale a pena observar que a conduta de Isaac durante esse conflito causou grande impacto sobre esses líderes que puderam ver que o Senhor abençoava ricamente. O mais importante do que o direito de propriedade dos poços foi o privilégio de Isaac teve de compartilhar o seu testemunho com os vizinhos pagãos para a situação oposta. Então, quer dizer, embora ele falhou, mas ele se corrigiu e aí ele se tornou uma testemunha no meio daquele povo que não conhecia o Senhor. Isaac e os líderes conseguiram chegar a um acordo para selar o tratado. Isaac ofereceu um banquete, uma vez que naquela cultura, comer com os outros era uma forma de criar laços fortes de amizade, de apoio mútuo. Então, naquele mesmo dia, os servos encontraram um poço de Abraão, que está em Gênesis 21, 25 a 31. Abriram-no. Isaac chamou novamente de Bezebá, o poço do juramento, e passou assim a referir-se tanto ao tratado de Isaac como o tratado de Abraão. E as últimas palavras que está em 34 e 35. Isaac estava em paz com seus vizinhos, mas o seu lar encontrava-se em pé de guerra. Como assim? Esaú, o filho profano, havia se casado com 2 esposas pagãs que dera muita tristeza. Isaac e Rebeca, mais tarde, só para provocar os pais, ele se casou com uma terceira mulher. Nós vamos ver isso lá em Gênesis 29, de 8 a 9. Tendo em vista a vida pecaminosa que Esaú levava, e de se perguntar por que Isaac desejava dar-lhe a bênção ao patriarcal. Todos nós gostaríamos de encontrar, aleluia, nossos Reobote, expansão de forma a ter este esposo em abundância, sem contenda. Mas Isaac só encontrou depois de suportar conflito e por meio das dificuldades que Deus nos faz crescer. Isso aqui é muito importante. Então a gente lê a palavra, né, de Gênesis capítulo 12, nós estamos aqui em Gênesis 26 e a gente vê o conflito dessa família. A sua família tem conflito? A sua família tem dificuldade? No seu trabalho tem dificuldade?
O servo de Deus, por onde ele passa, ele encontra dificuldade. Mas as dificuldades, ela nos faz crescer se você depende de Deus. Por isso, por meio das dificuldades, é que Deus nos faz crescer. É por meio das dificuldades que Deus nos faz crescer. Qual a dificuldade que você está enfrentando agora? Pode ter certeza que Deus quer que você cresça. Para que ocupemos lugares mais amplos que tem preparado para nós. E ele diz lá no Salmo 44, versículo 1. Ouve-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim. Ouve a minha oração. Então, quando crescem as aflições do nosso coração e nós confiamos em Deus, Ele nos faz crescer também. E nos leva para um lugar espaçoso. Isso está no Salmo 18, 19. Então, se queremos espaço, precisamos passar pelo sofrimento. Então, às vezes, você quer crescer, você quer ocupar lugares altos, mas você pode ter certeza que aflições, perseguições virão sobre a sua vida. E a forma de você proceder, aleluia, Jesus, é que vai abrir as portas para você. Deus está de olho em você. Então, por isso ele diz, se queremos espaço, precisamos passar pelo sofrimento, pois esse é o único modo de nos desenvolvermos e de nos sentirmos em casa nos lugares espaçosos que Deus nos dá quando estamos prontos para isso. Então Isaac, ele foi trabalhado como Abraão foi trabalhado. Amém? Ele teve que enfrentar os seus medos, ele teve que andar nessa verdade, porque Deus é verdade, para que ele pudesse alcançar, galgar, amém? O caminho, o lugar que o seu pai galgou. E eu e você não seremos diferentes. Jesus, ele veio a esse mundo. A vida de Jesus não foi flores, mas ele submeteu a palavra de Deus e ele nos deu vitória. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Eu quero orar por você. Amém? Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, por esse estudo que foi, aleluia, Jesus, aleluia, nos dado agora. E nós pedimos que teu Espírito Santo vá de encontro a cada família aonde esse estudo entrou, aonde essa mensagem entrou. Eu sei que muitos de nós estamos passando por luta, papai. O Senhor fez uma aliança conosco e sabemos, ó Deus, que por muitas dificuldades, muitas vezes nós temos enfrentado muitas dificuldades, mas em todas elas o Senhor está trabalhando em nós. O Senhor está nos ensinando a confiar, oh papai, no Senhor, porque a nossa provisão não vem da nossa inteligência, não vem do nosso proceder. A nossa fé, a nossa provisão vem de confiar no Senhor, porque o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é o nosso caminho, o Senhor, papai, é a nossa água viva, o Senhor é o nosso alimento, o Senhor, papai, é tudo que nós precisamos. E eu peço, Senhor, que nessa manhã, nesse sábado, o Senhor visite o Fernando, Senhor, a sua esposa que está com Covid. O Senhor visite, Senhor, o Bruno, em nome de Jesus. O Senhor visite ali o esposo da Carla. O Senhor visite a irmã Alzira, a sua filha. O Senhor visite a mãe, irmã Judite, mãe da Jane, o seu irmão também. Papai, todos aqueles que foram acometidos, o irmão Geraldo, em nome de Jesus, todos aqueles que estão na UTI, todos aqueles que estão nas enfermarias, todos aqueles que estão desempregados, todos aqueles que precisam de um milagre hoje, papai, eu coloco no altar do Senhor, assim como o Senhor foi com Abraão, assim como o Senhor foi com Isaac, andando e ensinando eles, ter uma vida de retidão. Oh papai, aleluia, Jesus, o Senhor trabalhou no caráter deles, trabalha também, Senhor, na vida de todos os nossos irmãos, derrama sobre nós a bênção da cura, da libertação, e que esse sábado, Pai, seja um sábado abençoado, em nome de Jesus. Hoje nós temos o culto dos jovens e amanhã nós temos a escola dominical e à noite às 19 horas nós temos a Santa Ceia. Nós esperamos vocês, então até amanhã, se Deus quiser.